Maria José Morgado garante que a corrupção só se combate com a participação de toda a sociedade civil. A Procuradora-Geral Adjunta disse ontem, numa entrevista no Jornal da Noite da SIC, que é preciso investigar as relações entre fornecedores da administração pública e o próprio Estado. A corrupção provoca custos sociais imensos adicionais para as empresas. Altera os mecanismos de concorrência e aprofunda dramaticamente a desigualdade na aplicação da justiça. O combate à corrupção exige um modelo integrado, do qual apenas a repressão é uma pequena parte, porque é a última ratio. Mas antes disso está toda a sociedade civil, as práticas de boa governação, por exemplo. Porquê é que não ouvem mais os gestores sobre práticas de boa governação? Porquê é que não perguntam, por exemplo, às empresas públicas quem são os seus fornecedores? A lista dos fornecedores das empresas públicas. Auditem os fornecedores das empresas públicas e vejam, depois de fornecida a lista e depois de auditados, por hipótese, se essas informações não forem verdadeiras, porquê é que não demitem os gestores públicos? Comigo está Paulo Morgado, administrador delegado da consultora Capgemini em Portugal e autor de 2 livros sobre corrupção, O Corrupto e o Diabo e Contos de Colorinho Branco. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal de Economia. Com estas declarações, esta afirmação da doutora Maria José Morgado relativamente aos fornecedores da administração pública e tendo em conta que já escreveu alguns livros e tem tido, no fundo, uma opinião bastante sustentada relativamente a estas questões da corrupção, o que é que esta situação da corrupção ou da falta de transparência da administração pública lhe merece? Eu acho que aquilo que nós devemos ter em consideração é que o Código Penal não é um instrumento suficiente para combater a corrupção em Portugal. O Estado deve importar mecanismos do privado, designadamente de governance das empresas privadas, e não abordar o tema da boa gestão dos dinheiros públicos apenas sobre o seu aspecto mais negativo, que é o de considerar que o gestor público pode andar a defender interesses privados à conta do Estado. Portanto, a primeira coisa que eu defendo, e que eu defendi através deste livro, O Corrupto e o Diabo, é a importação de mecanismos de governance das empresas privadas para o Estado. A segunda coisa que eu acho que nós temos que começar a ter consciência é que o cidadão deve ter tantos ou mais direitos do que têm os acionistas. Primeiro porque o cidadão não escolheu entrar na sociedade. O cidadão nasceu e tornou-se contribuinte a partir de determinada altura, enquanto um acionista escolhe entrar numa determinada empresa. E depois porque o cidadão ou o contribuinte não escolhe sair. Não pode sair, há de ser contribuinte toda a vida. Enquanto que o acionista, se os resultados correrem mal, pode vender a sua posição. Portanto, eu acho que um cidadão deve ter tantos ou mais direitos, designadamente relativamente à forma como os impostos e o dinheiro que dá ao Estado é gerido, do que um acionista. E hoje não é isso que acontece. Hoje, basicamente, nós podemos dizer que o político manda e o contribuinte obedece, enquanto que no privado o acionista manda e o gestor, que seria o político, obedece. E, portanto, há aqui uma grande diferença na aproximação que se faz ao escrutínio que um político ou um gestor da coisa pública tem que ter face ao privado. Mas nesta questão concreta dos fornecedores da administração pública e, portanto, a denúncia que é feita pela doutora Maria José Morgado, eu recordo palavras suas numa entrevista em novembro, em 15 de novembro, que estamos num país em que cada vez mais impera a falta de transparência, sociedades secretas, compadrio e fenómenos obscuros. Como é que se sustenta estas afirmações? Essas afirmações não têm que ter sustentação nenhuma. Essas afirmações são aquilo que se pode retirar de conclusão da ocorrência de 3 fenómenos, que são a falta de transparência que muitas vezes existe em relação ao resultado da atividade de um organismo público e das decisões que são tomadas. Eu dou-lhe alguns exemplos daquilo que poderia existir e que não existe. Poderia existir, por exemplo, por organismo, o top 10 ou 20 dos desvios em contratos públicos assinados por esse organismo. Nós não temos conhecimento de, uma vez um contrato assinado, e um determinado concorrente... Seja nas obras públicas, seja em qualquer área. Eu não tenho conhecimento enquanto contribuinte dessa informação e não é prestar essa informação que tem um custo elevado para o Estado. Eu dou-lhe outro exemplo.
nós podíamos ter, e eu estou no setor das tecnologias de informação, eu gostava de poder ser informado de quais são os 10 maiores fornecedores por instituto público ou por empresa com capitais públicos, com forte participação do Estado, os 10 maiores fornecedores que essas organizações tiveram nesse ano, resultantes de contratação pública. Outra coisa que eu, enquanto contribuinte, gostava de conhecer é que as repartições de finanças, por exemplo, publicassem quais foram os principais ou os mais avultados processos que prescreveram, de contencioso que prescreveram em determinado ano. E podíamos começar a tirar padrões da publicação desse tipo de informação. Eu vou-lhe dar também um exemplo. Isso quer dizer que há, no fundo, aqui a suspeita de que as finanças deixam de prescrever... Não há suspeita nenhuma. É assim, é aquilo que eu lhe digo. Normalmente, quem não deve, não teme. E, portanto, um gestor é obrigado a publicar, um gestor do privado é obrigado a publicar periodicamente um conjunto de atividades sobre aquilo que faz. E a única coisa que eu digo não tem a ver com suspeitas, nem eu vou entrar naquele regime que se procura instituir, então, mas prove lá, não prova nada, quer dizer, o nosso Código Penal e Código de Processo Penal não foi feito para apanhar fenómenos de corrupção, onde as contrapartidas são dadas, desfasadas no tempo e nas pessoas. Portanto, isso é uma manobra de diversão pura. E colocar o ónus no contribuinte de prove lá que eu estou a gerir mal. Já imaginou o que era um acionista vir ter com um gestor e dizer, tenho a sensação ao gestor que você não anda a gerir bem. E o gestor virava-se para ele e dizia assim, acionista, prove lá que eu não estou a gerir bem. Não faz sentido na ótica privada, e se não faz sentido na ótica privada, não deve fazer sentido na ótica pública, porque, como eu lhe disse, o cidadão tem que ter tantos ou mais direitos do que um acionista. Deixe-me dar-lhe um exemplo, de qualquer forma. Eu só lhe dei um exemplo daqueles 3 que eu lhe queria dar, de porque é que eu acho que não existe transparência, ou nem sempre existe transparência. Sabe que há uma lei, que é a Lei 3 de 2004, de 15 de janeiro, que obriga os institutos públicos a publicar uma série de informações, designadamente no seu artigo 44, obriga os institutos públicos a terem uma página eletrónica que tenha, por exemplo, a composição dos corpos gerentes, incluindo elementos biográficos. E os elementos biográficos normalmente permitem detectar situações de conflito de interesse. Eu desafio, estamos em épocas de desafios, não é? Quer dizer, alguém desafia o contribuinte a provar que isto ou aquilo, e eu desafio também o Estado, não este Governo, mas o Estado em geral, de vários países e ao longo de vários anos, a provar se de facto esta lei está a ser cumprida. Ou seja, a Lei 3 de 2004, 15 de janeiro, está a ser cumprida. Ou seja, se eu for uma página, como aqui diz, do Instituto Público, e procurar qual é a composição dos corpos gerentes, incluindo os seus elementos biográficos, está lá, eu penso que não. Mas eu posso estar errado sobre isso. Uma segunda coisa que eu queria dizer, que devia ser completamente transparente, muito rapidamente, e que tem a ver com aquilo que a doutora Maria José Morgado disse, é que, de facto, os administradores das coisas públicas e os políticos deviam de fornecer informação sobre ligações diretas ou indiretas, diretas e indiretas através de offshores ou de outro tipo de organismos, que possam ter com os fornecedores desses institutos públicos. E, finalmente, um código de conduta, que é a terceira coisa que eu acho que devia de ser importada do privado. Eu acho que, por exemplo, as empresas que fogem à segurança social, designadamente através de métodos de contratação precários, deviam de ser impedidas de trabalhar para a administração pública. E hoje o que se exige é, se as empresas que pagam segurança social têm esses pagamentos em dia ou não têm esses pagamentos em dia, esquecendo-se a infinidade de empresas que têm, e isso foi, por exemplo, uma acusação direta com os nomes das empresas que foi feita por um colega meu em determinado evento no setor de tecnologias de informação e que ninguém nunca mais ouviu falar se essa denúncia que foi feita foi perseguida ou não. Portanto, aquilo que eu defendo é muito simples. Transparência na atuação da administração pública, porque o cidadão tem que ter tantos ou mais direitos que um acionista tem. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Economia.